Fala aí, eu sou o Lucas Lábio do Responde Aí e agora vamos dar o início a um super aulão de Física 1 com as principais dúvidas que vocês tiveram no grupo de monitoria que estava rolando lá no WhatsApp. Eu reuni os conceitos mais importantes baseado nas dúvidas de vocês e vou explicar tudo de forma bem tranquila e bem detalhada para que você não perca tempo e aprenda todo o conteúdo. Vamos fazer vários exercícios ao longo desse aulão e para que você aprenda o conceito e saiba resolver os exercícios também que são fundamentais. Beleza? Olha o que eu preparei aqui para vocês. Olha, dá uma olhadinha no nosso raio-x. Bom, a gente vai começar aqui com um movimento retilíneo e uniforme, e depois a gente já vai cair direto em movimento retilíneo uniformemente variado, porque essa parte daqui eu perguntei lá aos monitores e eles me disseram que é onde mora a maior parte das dúvidas de vocês. Então a gente vai cair dentro aqui e que vai dar fundamento para a gente falar sobre lançamento vertical e também sobre lançamento oblíquo, tá bom? Então essa daqui é a base para esses dois assuntos. Sendo que, para a gente chegar no lançamento oblíquo, a gente precisa passar pelo movimento em duas dimensões, tá bom? Então, priorizem aqui movimento variado e os lançamentos. E aqui a gente vai falar também sobre vetores, tá bom? Então, gente, eu vou passar por todos esses tópicos aqui nesse aulão com vocês, mas eu devo dizer que em uma hora eu não consigo ajudar com todo o conteúdo de física, tá bom? A minha intenção aqui não é passar por todo o conteúdo rápido, pois eu já tive professores que não conseguia acompanhar também. E por mais que eles fossem inteligentes, eu sabia que eles eram inteligentes, mas eu não conseguia acompanhar porque era rápido demais. Eu tinha dúvidas lá da base matemática que me atrapalhava na hora de fazer os exercícios, mas na hora eu nem entendia que o motivo era esse. Por isso, além do aulão de hoje, a gente está pensando em fazer outros que cubram o restante da matéria, explicando passo a passo de todo o conteúdo, até mesmo aquelas partes da base que vem lá do ensino médio, com muitos exercícios para colocar todo o conteúdo à prova e todo o conhecimento à prova também e resolver as questões que vocês têm mais dificuldade. Ah, e claro, com uma horinha só de duração, para que você absorva o conteúdo aos poucos, sem perder tempo e nem a concentração. Ao longo da minha rotina de estudos, às vezes eu precisava voltar na matéria várias vezes, revisar a teoria e uma parte específica e eu não queria gastar tempo assistindo a aula toda de novo. Por isso a gente pensou em fazer vários vídeos curtinhos, além dos aulões, explicando só os conteúdos quentes para vocês, os mais importantes, justamente para fixar melhor a matéria e explicar com mais detalhes, beleza? Além disso, imagino que vocês já tenham passado por um momento de estudar toda a teoria a fundo e quando chega na parte de fazer os exercícios, dá aquela travada, não é verdade? Não? Como assim não? Comigo já aconteceu várias vezes e tiveram duas coisas que foram a chave para que eu conseguisse aprender: ter alguém que pudesse tirar as minhas dúvidas e ter vários exercícios para que eu aprendesse o jeito de resolver os exercícios mais comuns. Por isso, a gente vai separar a lista com os exercícios mais pedidos para você conseguir praticar no momento, tá? Praticar no momento que surgir uma nova dúvida. Você vai poder pedir explicação para os nossos monitores, assim como você já tem feito a semana toda lá no grupo, tá bom? Sei que, mesmo estudando direitinho, com calma, às vezes podem sobrar dúvidas tanto no nosso conteúdo quanto de exercícios que seu professor na faculdade passa em aula. Então, essa monitoria vai ficar aberta para vocês 24 horas para tirar qualquer dúvida, ou só para ter alguém ajudando a conferir lá se está indo no caminho certo, beleza? Então, gente, nós queremos fazer tudo isso virar um curso completo que te ajude a aprender de verdade e se tornar um profissional valorizado no mercado um dia. Afinal de contas, é um sonho que a gente tem, na verdade? Esse curso começaria com uma turma pequena. A gente está pensando só em 10 alunos, para que a gente pudesse melhorar nosso conteúdo e assim poder ajudar cada vez mais pessoas no futuro. A gente está estudando qual seria o valor para os participantes desse curso, mas faremos uma condição especial para essa primeira turma
que vai nos ajudar a construir algo útil para as outras pessoas no futuro. Por isso, se você tem interesse em continuar com a gente, faça já a sua inscrição na nossa lista de espera, no nosso grupo VIP do WhatsApp, onde vamos dar mais informações nos próximos dias, tá bom? A gente vai dar mais informações lá. Basta entrar nesse link aqui, que eu estou colocando na sua telinha, está aqui o link, basta entrar nele, e aí você vai encontrar toda a nossa equipe e os outros interessados no curso também. Beleza? Então, bora lá para o nosso aulão? Sem mais delongas? Vamos dar início ao nosso aulão. Aqui, ó. Vamos começar falando sobre o movimento retilíneo e uniforme. Como é que funciona esse movimento? Imagina que você tenha um carro e esse carro tenha uma certa velocidade. O que acontece? Com o passar do tempo, ele vai sair de uma posição, vai adquirindo outras posições até que chega num determinado final aqui. Beleza? Então a gente vai dizer que ele saiu de uma posição inicial e chegou até uma posição final. E a gente vai representar dessa maneira aqui, ó. A letra S para a gente vai significar posição, tá? E toda vez que vocês verem esse zerinho daqui debaixo de alguma letra, significa inicial. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai ter posição inicial. E aqui a gente vai ter a posição final, quando não coloca nenhum índice. Ou seja, se ele sai de uma posição inicial e chega numa posição final, o que aconteceu? Ele se deslocou, não é verdade? Então o nome desse ΔS aqui é de deslocamento, tá bom? Esse triângulo daqui, o nome dele é delta, tá bom? E como é que a gente calcula esse ΔS, que é o deslocamento para a gente? A gente vai fazer assim, ó. O ΔS ele vai ser calculado como a posição final menos a posição inicial. Guarda isso no coração, tá bom? Então aqui, ó, sempre você pega, toda vez que você vê um delta, significa final menos inicial. E o que vem depois é o que você vai colocar na formulinha, tá bom? Então, posição final menos posição inicial. E qual é a característica desse movimento retilíneo uniforme? A principal característica é que a velocidade do carro tem que ser constante, tá? Ela não muda, vai ser sempre a mesma do início até o fim da trajetória dele. E a gente só vai ter uma formulinha para gravar, que é essa daqui, ó. S igual a S0 mais a velocidade multiplicada pelo tempo. É essa formulinha que a gente vai gravar, que é a famosa sorvete, tá bom? Então vamos lá. Mas essa fórmula você pode ter visto também escrita de uma outra maneira, que eu vou botar aqui e eu tenho certeza que vai dar uma iluminada aí na sua mente agora. Olha só, pega esse S0 e passa ele para o outro lado do igual. Olha só o que vai acontecer. Ele está positivo desse lado. Se você passar para ele para o outro lado, ele vai passar negativo. Então vai ficar S menos S0 igual a velocidade vezes o tempo. E o que é esse S menos S0? Acabamos de ver aqui, ó, é o nosso ΔS. Olha só. Então, olha só o que acontece. A gente vai ter ΔS igual a velocidade vezes tempo. Tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui. Esse tempo que está multiplicando com a velocidade, eu vou passar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa como lá para o outro lado? Ele vai passar dividindo. Então aqui o V vai ficar sozinho. Então vou escrever ele sozinho aqui, ó. Vai ficar ΔS dividido pelo tempo, beleza? Só que esse daqui é o tempo necessário para ele sair da posição inicial, que é essa posição aqui, e chegar até uma posição final. Até chegar numa posição final. Então ele vai ter uma variação de tempo. Então a gente pode escrever isso daqui dessa maneira também, ó. Variação de tempo embaixo, ok? É familiar essa formulinha? É familiar, né? Você conhece ela como velocidade média. Olha só, é o deslocamento dividido pelo tempo, ok? Então, no fim das contas, essas duas fórmulas são iguais e você pode escolher qual que você quer usar. Sendo que essa daqui, ela é mais especial porque ela ganha até um nome. Ela tem o nome de equação horária da posição. Belezinha? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu bem o conteúdo. Olha esse exercício aqui. Um homem
sai de sua casa caminhando com velocidade constante de 3,6 km por hora, dirigindo-se para o supermercado que está a 1,5 quilômetros. Então vamos lá, a gente já vai lendo e vai desenhando. Bom, eu vou desenhar o chão aqui, vou desenhar o homenzinho aqui, tá aqui, ó, o nosso homenzinho, e ele vai até um supermercado. Tá aqui o nosso supermercado, ok? E ele está a uma distância de 1,5 quilômetros. Então essa distância dele para o supermercado é de 1,5 quilômetros. Pronto. E a velocidade dele é 3,6 km por hora. Beleza, até aí tudo bem. Depois vem o seguinte: seu filho, 5 minutos após, corre ao encontro do pai. Então, 5 minutos após significa que o pai estava andando com essa mesma velocidade durante 5 minutos. Então, depois desses 5 minutos, o pai estava aqui assim, mais ou menos. Estava aqui, ó. Pronto, está aqui o pai, tá? Não sei qual é a posição dele, porque não diz, mas também não é tão importante para a gente. A gente só sabe que a variação do tempo foi igual a 5 minutos. Pronto, isso é o que a gente sabe. Beleza. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante que chega no supermercado, então eles chegam juntos lá no supermercado, podemos afirmar que a velocidade média do filho foi, então ele quer saber a velocidade do filho. Então, olha só, se o pai estava aqui e o filho resolveu sair depois de 5 minutos, o filho começa a corrida atrasado, concorda? Então, vou botar o filho aqui, ó, boné para trás é o filho, tá bom? A gente não precisa mais do enunciado, a gente já sabe que quer calcular a velocidade do filho, então eu vou subir o papelzinho aqui para a gente resolver o exercício, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, anotar a informação que ele falou que a velocidade é 3,6 quilômetros por hora, a velocidade do homem, tá bom? Ele falou isso lá no enunciado. Então, o que que acontece? As unidades estão meio zoadas. Olha só, quilômetros por hora, minutos, quilômetros. Pô, vamos padronizar isso daí? Vamos botar todo mundo no sistema internacional. Então, como é que a gente vai passar de minutos para segundos, que é para botar no sistema internacional? Bom, se 1 minuto tem 60 segundos, 5 minutos vão ter quantos segundos? Vai ter 5 vezes 60 segundos, que vai dar 300 segundos, tá bom? Então esse daqui é o tempo que o menino vai estar atrasado em relação ao pai. Agora, como é que eu faço para transformar quilômetros por hora em metros por segundo? Bom, aí eu vou te dar uma dica agora, que é essa daqui, ó. Para a gente transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide o valor por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Guarda isso no seu coração, tá bom? E a forma de você lembrar se é multiplicando ou se é dividindo é a seguinte. Imagina que você tem aqui unidades grandes, quilômetros e horas, e você quer passar para unidades menores, metros e segundos. Então, se você está passando de unidades grandes para unidades menores, você vai dividir o número por 3,6 para deixar o número menor, porque quando você divide, você deixa o número menor. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você está passando de unidades pequenas para unidades grandes. Então, você multiplica para deixar o número maior. Dessa forma, você não esquece se vai multiplicar ou se vai dividir. Eu tinha bastante dificuldade com relação a isso. Agora eu não esqueço nunca mais. Então, aqui a gente vai dividir por 3,6. Tá bom? Então, a gente vai ter 3,6 dividido por 3,6, que vai dar 1 metro por segundo. Pronto, convertemos aqui. E a gente precisa converter essa distância aqui também que ele percorreu, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó. 1 quilômetro são quantos metros? 1.000 metros, né? Então, quilo significa 1.000. Então, aqui a gente vai ter 1.500 metros. Bom, agora que a gente já tem todas essas informações aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a única equação que é importante para nós, que é essa daqui, ó, a equação horária da posição, tá bom? Então, o que que acontece? Eu vou escrever essa equação para o homem. Para o homem.
vai ficar como? Bom, a posição do homem vai ser calculada como? A posição inicial dele, ele está partindo de lá da casa dele, né? Então a posição inicial dele é zero. A velocidade dele é 1 metro por segundo. Então vai ser mais 1 vezes o tempo, tá bom? Então isso daqui é o que a gente vai ter para o homem. Esse zero não vai fazer diferença nenhuma na nossa conta. Então a gente vai ter aqui que a posição do homem pode ser calculada como o t. Tudo bem? Belezinha? Então a gente vai ter isso daqui. O que acontece? Vamos calcular então o tempo em que o homem chega até o final, até aqui o supermercado. Esse tempo vai ser a mesma coisa que o deslocamento dele. Então, se ele anda 1.500 metros, então a gente vai ter o seguinte, que 1.500 é igual ao tempo de deslocamento do homem. Tempo do homem, tá bom? Então, só vou inverter isso daqui para ficar bonitinho, vai ficar aqui o tempo do homem é igual a 1.500 segundos. Pronto, guarda essa informação. Por quê? A gente vai fazer a mesma coisa para o filho. Só que agora o tempo do filho vai ser menor do que o tempo do homem, porque o filho ele saiu 5 minutos depois. Então o filho está atrasado em 5 minutos, tá bom? Então ele vai precisar, olha só, de 1.500 segundos menos o atraso dele de 5 minutos, que é 300 segundos. Então vai ser menos 300 segundos, tá bom? Então a gente vai ter que o tempo que o filho vai chegar lá no supermercado vai ser 1.200 segundos. Pronto. Então enchamos aqui o tempo que o filho chega lá. O que a gente vai fazer agora? Como ele está querendo calcular a velocidade média, então a gente pode usar essa formulinha aqui, ó, que a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. É isso que eu vou fazer aqui agora para o filho, tá bom? Então a velocidade do filho vai ser o ΔS dele, que ele vai percorrer a mesma distância, né? Os mesmos 1.500 metros. Então vai ser 1.500 dividido pelo tempo que ele fez isso, 1.200 segundos. Tá bom? Aqui o que a gente pode fazer? Ó? Simplifica esse zero com esse zero com esse zero. Agora, dividindo 15 por 12, eu já fiz essa continha que vai dar 1,25 metros por segundo. Pronto, então encontramos aqui a velocidade final do filho. Só que a gente encontrou em metros por segundo. Se o enunciado quisesse em quilômetros por hora. Bom, agora a gente já sabe como é que faz a conversão, né? Se quisesse em quilômetros por hora, era só eu multiplicar por 3,6 e estava lá o gabarito. Tudo bem? Então, show! Finalizamos aqui o nosso primeiro exercício e agora eu quero falar com vocês sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. O que seria esse palavrão aí? Bom, a gente vai pegar aqui o nosso carrinho de novo, tá aqui o nosso carrinho, sendo que agora o detalhe é que a velocidade dele não é mais constante. A velocidade dele vai mudar conforme o tempo passa. Por quê? Porque ele vai adquirir uma aceleração, tá bom? Então ele vai ter uma aceleração aqui. E se estiver no mesmo sentido, vai fazer essa velocidade aumentar cada vez mais. Se essa aceleração estivesse no sentido contrário, ia fazer o carro frear. Tudo bem? Então a aceleração tem essa finalidade, variar a velocidade. Então, o que acontece? Ele vai continuar se deslocando de uma posição inicial até uma posição final, com um certo deslocamento ΔS, mas a velocidade dele também vai mudar. Então, ele vai ter uma velocidade inicial e vai até uma velocidade final, tendo uma variação de velocidade. A característica desse movimento é que essa aceleração ela tem que ser constante. Ou seja, o que é constante agora é a aceleração e ela não muda nunca, tá? E a gente vai precisar gravar 3 formulinhas só, mas eu vou te mostrar que é bem tranquilo que depois que você grava de aplicar essas formulinhas, que é a seguinte, anota aí, V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, tá bom? Essa daqui ela é bem importante, essa equação, então anotem ela daí e gravem ela, tá bom? Outra que a gente vai ter, S igual a S0 mais VT, bem familiar, não é? É igualzinho àquela equação que a gente tinha. Só que agora a gente tem que acrescentar um termo que contenha aceleração.
que é esse termo aqui, ó, tá? Não se assusta não. Não se assusta não. Essa equação daqui é conhecida também como sorvetão. Eu não consigo ver um sorvetão aqui não, mas tem gente que vê, tá bom? E a terceira fórmula que a gente vai ver é essa daqui, que é a famosa equação de Torricelli. Tudo bem? Olha só o detalhe dessas equações. Repara o seguinte: essa equação daqui tem o tempo, essa aqui também tem o tempo. Então, a gente vai chamar essas duas equações de equações horárias, porque dependem do tempo. Agora, essa daqui calcula a velocidade. Então, essa daqui eu vou chamar de equação horária da velocidade. Já essa daqui a gente calcula o quê? A posição. Então, a gente vai ter a equação horária da posição, tá bom? Agora, essa daqui a gente tem o tempo? Não, né? Então, nessa equação a gente não usa o tempo. Então, ela vai receber o nome do cara que criou, que é o Torricelli, equação de Torricelli. Dica: isso você vai levar para o seu coração. Toda vez que o enunciado não falar do tempo, presta atenção, o enunciado não fala do tempo e não está interessado em calcular o tempo, já usa direto Torricelli. Nem pensa, tá bom? Vai ter que usar Torricelli. Tá bom? Porque é a única equação que não envolve o tempo. Então vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente botar em prática. Olha essa questão. Um móvel parte com velocidade de 4 metros por segundo de um ponto de uma trajetória retilínea com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele pede para você encontrar a velocidade no instante 16 segundos. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre lembrar das equações que a gente precisa escolher. Como ele está falando que tem aceleração, então a gente já tem que escolher uma dessas três aqui. Ponto e acabou. Qual delas que a gente vai escolher? Bom, se ele está dando tempo, então a gente já exclui essa aqui. A gente vai ter que ficar com uma dessas duas. O que ele está querendo calcular? A velocidade, não é? Se ele quer calcular a velocidade, então qual que calcula a velocidade? A segunda. Então vamos lá, vamos escrever aqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T, tá? Então a gente vai ter isso daí. Vamos substituir agora as informações que a gente tem. Ele quer calcular a velocidade no instante 16 segundos. Então vou substituir aqui, ó. V vai ser igual velocidade inicial, quanto que é que ele fala? Ó, ele parte com velocidade 4 metros por segundo. Então a inicial é 4. Mais a aceleração, quanto vale? 5 metros por segundo ao quadrado, multiplicada pelo tempo que ele está dando, que é 16 segundos. Olha só. Então aqui vai dar que a velocidade vai ser igual, fazendo essa continha, vai dar 84 metros por segundo, tá? Faz primeiro essa daqui, 5 vezes 16, o resultado você vai somar com 4, tá? Cuidado com isso aí. Belezinha? Viu que simples que é usar essas equações? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês agora que a gente vai ter uma aplicação prática dessas equações quando a gente falar sobre lançamento vertical. Por quê? A gente vai ter três situações. Olha só. A gente vai ter a situação que o lançamento pode ser para cima, a situação em que o lançamento pode ser para baixo, ou a situação em que o lançamento, bom, não tem lançamento, né? Ele só larga alguma coisa lá de cima com velocidade inicial igual a zero. Esse daqui recebe um nome especial. O nome dele é queda livre, tá bom? Velocidade inicial igual a zero, o nome vai ser queda livre. Aí a gente vai ter o seguinte: bom, em todos esses casos daqui, vai puxar o corpinho para baixo. Não é verdade? Todo mundo vai para o chão em algum momento. O que que faz ele ir para o chão? É a gravidade. Então a gravidade ela vai sempre apontar para baixo. Não esqueça disso, tá, gente? A gravidade sempre aponta para baixo. Não inventa de botar a gravidade para cima, porque a gente não vê ninguém por aí saindo voando, tá bom? Do nada. A gravidade é sempre para baixo, a gente sempre vai cair. O detalhe que a gente vai adotar aqui, agora é uma coisa que eu vou definir. Você pode definir do seu jeito se você quiser, mas eu sugiro que adote essa definição aqui, que vai facilitar demais a nossa vida futuramente, tá? Que é o seguinte: tudo que está para cima vai ser positivo. Logo, tudo que está para baixo é negativo.
Então, nesse caso daqui, como a velocidade está para cima, então a velocidade inicial vai ser positiva, maior que zero. Nesse caso daqui, como a velocidade está para baixo, então a gente vai ter uma velocidade inicial menor do que zero. E nesse daqui, bom, a velocidade é zero, então não tem negativo ou positivo, tá bom? E a gravidade, como é que vai ficar? A gravidade ela aponta sempre para onde? Para baixo, né? Então, se a gravidade aponta para baixo, a gente vai sempre adotar que o sinal da gravidade é negativo, ok? Estamos combinados? Estamos entendidos? Então, vamos fazer um exercício aqui para ver se a gente entendeu mesmo. Olha essa questão aqui que eu tirei lá do grupo da monitoria que o monitor me passou. É o seguinte: no instante t igual a zero, uma bola é lançada com velocidade escalar de v0, ou seja, velocidade inicial, da base para o topo de uma rampa plana. Então, o que acontece? Tem uma rampa. Bom, não é tão vertical assim esse movimento, mas a gente pode tratar ele como um lançamento vertical também. Por quê? Tem uma rampa aqui, ó. Pronto, fazer um triângulo assim, tá? Tem uma rampa e tem uma bola aqui, pá, bem na base da rampa. No tempo t igual a zero. T igual a zero, ela está ali embaixo. Beleza? O que acontece? Ela vai subir. Em t1 igual a 1,2 segundos, ela fala que a sua velocidade tem módulo de 4 metros por segundo. Então, quando ela chega aqui no meio, assim, ó, não sei aonde, mais ou menos aqui assim, vamos dizer. Quando ela chega nessa posição, ela vai ter uma velocidade para cá de 4 metros por segundo, que ele falou. 4 metros por segundo. Beleza. Nesse daí é o tempo t igual a 1,2 segundos. Pronto. E depois, em t igual a 2 segundos, a bola vai parar no alto da rampa. Então a bola vai chegar até aqui no alto dessa rampa. Tá bom? E ela vai parar. Então a velocidade dela aqui é zero e o tempo é igual a 2 segundos. É isso que está sendo falado. E ele pede para calcular o módulo da aceleração escalar dessa bola. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Já não precisamos mais do enunciado. Já temos aqui o nosso desenho. E como ele está precisando calcular a aceleração escalar na letra A gente tem que escolher uma dessas equações aqui, tá? Porque tem aceleração. Então, qual delas que a gente vai escolher? Bom, vamos fazer aqui a letra A. O que a gente tem? Quais são as informações que nós temos? A gente não tem a velocidade inicial, ele não falou, ele só fala que é v0, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, v0. Ele falou que aqui a velocidade é 4 metros por segundo e o tempo é esse daqui. Bom, toda vez que ele te der uma velocidade e te der um tempo, você já tem que pensar nessa segunda equação aqui, tá bom? Então essa é a dica. Então vou escrever aqui, ó, que v é igual a V0 mais A vezes T. Bom, vamos calcular agora. Como é que vai ficar? Eu vou pegar um ponto qualquer, que é esse daqui, por exemplo, que é onde a gente tem todas as informações. Então, aqui a velocidade dele é 4 metros por segundo. Vai ser igual à velocidade inicial, eu não sei quanto é, então eu escrevo aqui velocidade inicial. A aceleração também não sei quanto é, mas eu sei que o tempo é 1,2 segundos. Então, vezes 1,2. Então, vou ter isso aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Só para deixar bonitinho, eu vou inverter essa equação. Vou escrever o lado direito no esquerdo e o esquerdo no direito. Vai ficar assim, ó, V0 mais 1,2A igual a 4. Pronto. Guarda essa informação no coração. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher um outro ponto. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Por que eu escolhi esse? Porque eu sei a velocidade aqui também. A velocidade aqui é igual a zero, porque ele para ali. Então eu vou dizer o seguinte, que a velocidade é igual a zero, vai ser igual à velocidade inicial, que eu não sei quanto é, mais a aceleração, que eu também não sei quanto é, mas o tempo aqui é 2 segundos. Tá bom? Eu estou só substituindo nessa primeira equação aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou inverter essa equação aqui.
vou passar o lado direito para o esquerdo e o esquerdo para o direito. Então, vai ficar V0 mais 2A igual a zero. Tudo bem? Agora, olha essa equação e olha essa equação aqui. Olha essas duas e compara. Tem V0 aqui, tem V0 aqui. Tem A aqui, tem A aqui. Eu tenho que dar um jeito agora de substituir essa equação nessa. Então, eu vou passar esse 2A para o outro lado. Tá? Então, se ele está positivo aqui, ele vai para lá negativo. Então, eu vou ter que V0 é igual a menos 2A. Vou ter isso daí. Legal, o que eu posso fazer? Pego esse V0 e substituo ele aqui. E olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Menos 2A mais 1,2A igual a 4. Vai ter essa equaçãozinha agora para resolver. Menos 2A mais 1,2A vai dar menos 0,8A. Isso aqui vai ser igual a 4. Tá? Eu vou pegar esse menos 0,8, que está multiplicando com A, e vou passar ele dividindo. Ah, Lucas, mas tem um número negativo aí dividindo. Pô, não tem problema. Olha só. Vai ficar assim, ó, 4 dividido por menos 0,8. O que esse sinal de menos aqui me atrapalhando vai fazer? Ele vai fazer o sinal de tudo ficar negativo, porque em cima é como se fosse um mais. E a gente tem aquela regrinha dos sinais, que mais com menos dá menos. Então, essa aceleração aqui vai ser menos 4 dividido por 0,8. Eu já fiz essa continha, vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, calculamos aqui a nossa letra A. Tá? E na letra B, ele pede para calcular o valor de V0. Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer assim, ó. Vou escrever aqui, letra B. Bom, encontrei o valor da aceleração. Eu tenho essas duas equações aqui. Eu posso pegar essa aceleração e colocar em qualquer uma delas duas, tá bom? Posso colocar ela em qualquer uma delas duas. Eu vou colocar essa aceleração aqui, porque aí eu já encontro direto o V0. Então, vou ter o seguinte, que V0 vai ser igual a menos 2 vezes essa aceleração. Só que eu tenho que colocar entre parênteses, porque ela está negativa. Então, aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai ser 10 metros por segundo. Vamos interpretar agora a nossa resposta? Por que aqui deu negativo? Aqui deu negativo porque a aceleração está fazendo a bola parar. Então, está fazendo a velocidade diminuir. E, além disso, está para baixo. Não é verdade? Por isso que é negativa. Já aqui, a velocidade deu positiva porque ela está para cima. Olha só que legal. Tá bom? Então, toma cuidado com isso aí. Resolvemos outro exercício. Vamos falar agora sobre o movimento em duas dimensões. Como é que funciona isso? Bom, para começar, a gente tem que ter duas dimensões. Então, já deixei preparado aqui para você um plano cartesiano. Pensa comigo. Imagina que um objeto, sei lá, um bichinho, ele vai do ponto A, passa pelo ponto B e vai até o ponto C. Tá? Ele vai fazer esse percurso daqui. Então, a gente vai ter esse caminho daqui que ele vai seguir. Tá bom? Do A para o B e depois do B para o C. O que acontece? Deixa eu colocar aqui para poder acompanhar com vocês. Isso daqui, o caminho que eu falo de A para B, se chama um vetor. E eu represento ele como uma seta. E vou chamar ele de um R1 com uma setinha em cima, que é uma notação vetorial. Tá bom? Como é que eu calculo esse R1 então? Vai ser assim, ó. O R1 vai ser igual. Pensa comigo. Eu estou indo de A até B. Qual é o tamanho? Está indo do 1 até o 5. Então, ele está passando pelo 2, 3, 4 e 5. Quantas unidades tem aqui? Tem 4 unidades. Então, é só eu fazer 5 menos 4. 5 menos 1, desculpa. 5 menos 1 que vai dar 4. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu quiser calcular o vetor R1, eu vou pegar o ponto B e vou diminuir do ponto A. Então, eu vou ter aqui, ó, B menos A, tá? Então, esse daí vai dar o meu R1. Mas o que eu quero dizer com ponto B e ponto A? Eu quero dizer as coordenadas dele. Então, olha só, qual é a coordenada do ponto B?
no eixo x é 5 e no eixo y é 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 e 1. E no ponto A, eu vou ter no x 1 e no y 1 também. Então, 1 e 1. Tá bom? Vou ter essas duas coisinhas aqui. Agora, o que eu vou fazer para fazer essa subtração? Eu vou ter o seguinte. O R1 vai ser igual, abro parênteses para botar o par ordenado aqui. X com x, y com y. Essa é a regrinha. Então, 5 menos 1, 4. 1 menos 1, 0. Tá? Então, eu encontrei o meu vetor R1 em forma de par ordenado, tá bom? X e Y. Agora, o seu professor ele pode estar te ensinando também como vetor unitário. Ou seja, o que significa isso? Você tem 4 unidades no eixo X e tem 0 no eixo Y. O que você vai fazer? Você vai botar aqui 4. E qual é o vetor unitário no eixo X? É o I chapéu, tá bom? Esse I chapéu daqui só significa que ele está apontando para o X. Só isso, tá bom? Show! Vamos fazer a mesma coisa para o vetor R2. O vetor R2, então, ele vai ser o seguinte. Se eu usar o mesmo raciocínio, eu pego o ponto final e diminuo do ponto inicial. Então, eu vou ter C menos B. Então, vai ser C menos B. Quais são as coordenadas do ponto C? O x é igual a 5 e o y é igual a 4. Então, ele vai ser 5, 4. Menos, quais são as coordenadas do ponto B? X igual a 5, y igual a 1. Então, 5 e 1. Tá bom? Então, aqui, ó, o R2 fazendo a mesma coisa, x com x, y com y, vai ter 5 menos 5 vai ser 0, 4 menos 1 vai ser 3. Tá? Então, achamos o par ordenado que representa o vetor R2. Agora, a gente pode fazer também, que nem a gente fez aqui no vetor R1, para achar em forma de vetor unitário. O que eu faço? Eu escrevo o 3 e boto a direção y. Só que qual é o vetor unitário na direção y? É o j, tá? J chapéu. Então, a gente vai ter isso daí. Não esqueça, direção, sentido do x, sentido do y, tá? Então, vamos dizer agora que o meu objeto ele não queira passar pelo B para ir chegar até o C. Ele vai direto, assim, do A até o C. O que vai acontecer? Eu vou chamar ele de vetor R, tá? Sem nenhum. Então, o nosso R ele vai ser igual, usando o mesmo raciocínio, ponto C menos ponto A, final menos inicial, C menos A. Isso daqui vai ser o seguinte, coordenadas do ponto C, x igual a 5, y igual a 4, 5 e 4, menos coordenadas do ponto A, que é 1 e 1. Fazendo essa continha, que a gente já aprendeu a fazer, vai dar 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3. Tá? Então, deu para ordenado 4 e 3. Olha só que interessante. Na hora que eu colocar ele agora em vetores unitários, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 4 na direção x, então vou botar um i chapéu, mais 3 na direção y, que eu vou botar j chapéu. Você consegue reparar que esse vetor r daqui é exatamente a soma desses dois? Olha só. Então, a gente pode escrever que o vetor R pode ser escrito como o vetor R1 somado com o vetor R2. Tá bom? Belezinha? Então, a gente chama isso daqui de soma vetorial. E, parabéns, estamos aprendendo vetores agora. Tá? Mas pode ser que pode ser cobrado mais uma coisa. De repente, ele quer saber o tamanho desse vetor aqui. Como é que a gente vai fazer para calcular esse tamanho do vetor? A gente vai fazer assim, ó. Bom, a gente já sabe que o nosso vetor R ele é igual ao par ordenado 4 e 3, que é escrito como 4i mais 3j, né? A gente acabou de ver isso. O que acontece? A gente pode calcular o módulo dele. Se você reparar, isso daqui é um triângulo retângulo. Então, a gente já tem que pensar em Pitágoras. Então, se eu quiser calcular o módulo do vetor R,
ao quadrado, lembra? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? Então, a gente vai ter aqui, ó, que o r ao quadrado, que é a hipotenusa, que é o maior lado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser essa coordenada aqui, que a gente mediu, que está dando 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tá? Isso daqui vai dar 16 mais 9 e vai dar 25, tá? Então, a gente vai ter que o módulo de R vai ser igual, tá ao quadrado aqui, passa como raiz quadrada de 25. Tudo bem? Tranquilidade? Então, a gente vai ter isso daqui, que raiz quadrada de 25 é 5. Show? Ok. Descobrimos o módulo de R, mas a gente pode generalizar isso para qualquer vetor. Esse daqui a gente pegou para um muito específico, que é no eixo x e no eixo y aqui. Se a gente quiser calcular o módulo de um vetor qualquer, a gente vai fazer sempre assim, ó. Ele ao quadrado vai ser igual à coordenada x dele ao quadrado, então vai ser rx ao quadrado, mais a coordenada y dele ao quadrado, ry ao quadrado. Se a gente extrair a raiz quadrada, vai ficar assim, ó. E o vetor, módulo do vetor, opa, não tem nada aqui, tá? Não, vocês não estão vendo nada ali, não. Vai ser igual a raiz quadrada de rx ao quadrado mais ry ao quadrado, tá? Então, a gente pode calcular dessa maneira aqui. Sempre desse jeito, ok? E existe ainda mais uma coisinha que pode ser cobrada, que é o seguinte, que é o que eu vou te mostrar agora, que é o que a gente chama de decomposição do vetor. A gente vai fazer assim, ó. Vamos pensar agora, vamos imaginar que ele não tenha dado o R1 e nem tenha dado o R2. Então, o R1 eu não sei quanto é, e o R2 eu também não sei quanto é. Mas ele vai lá e me fala, o módulo de R é igual a 5. E além disso, ele vai me dar mais algumas informações, que é, por exemplo, o seno do ângulo θ, que é esse ângulo daqui, é igual a 0,6, vamos dizer. E o cosseno desse mesmo ângulo θ é igual a 0,8. Tudo bem? Então ele te deu essas informações aqui. Aí, se você não lembra o que é seno e o que é cosseno, eu botei aqui uma lembrancinha. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, olha para o ângulo θ aqui, ó. Cateto adjacente é o cateto do lado, então é o R1. E a hipotenusa é o R. Tá? Então, o cosseno vai ser R1 dividido por R. E o seno é o cateto oposto, que é o R2, dividido pelo R. Tá bom? Então, vou escrever exatamente isso. Vai ter o seguinte, que é cosseno, cosseno de θ, desse ângulo θ, vai ser igual cateto adjacente, que é o R1, ou o Rx, né, que é a coordenada x do vetor, dividido pela coordenada por ele inteiro, tá? Pela hipotenusa. Então, a gente vai ter isso daqui. E o seno desse ângulo vai ser igual ao Ry dividido pelo módulo dele. Tudo bem? Então, aqui, o que acontece? Para eu achar a coordenada x, que é o Rx, vai ser igual. Passa esse R daqui que está dividindo, passa para o outro lado. Vai ficar R vezes cosseno do ângulo θ. E aqui, para eu achar o Ry, vai ser o R vezes o seno do ângulo θ. Tá, gente? Então é daqui que aparece esse seno e esse cosseno, que muitas das vezes aparece no exercício e a gente fica a ver navios, sem entender de onde é que ele surgiu. Uma dica para eu gravar, para vocês gravarem, se é seno ou se é cosseno que usa, é a seguinte. Você tem o vetor R aqui. Se você quiser projetar ele no eixo X, você vai ter que fechar esse vetor R na horizontal assim.
Então, você vai fechar ele com o ângulo. Então, você vai usar cosseno. Se você quiser pegar esse R daqui e projetar ele na vertical, para virar esse R2 aqui, então você vai girar ele sem o ângulo, tá? Porque o ângulo está aqui. Então você vai usar o seno. É uma forma rápida de você gravar e nunca mais se confundir. Tudo bem? Isso daqui se chama decomposição de vetores e isso é extremamente necessário quando a gente está tratando de lançamento oblíquo. Tá bom? Então vamos falar agora sobre o lançamento oblíquo. Como é que vai funcionar ele? Vai funcionar assim, ó. Você primeiramente vai ter um lançamento oblíquo, é claro, é o nome da matéria. Então você vai ter uma bolinha com uma certa velocidade, ela vai ter um certo ângulo com a horizontal. Vai ser 99,9% dos casos vai ser desse jeito que vai aparecer, tá bom? Então o que acontece? A primeira coisa que a gente faz quando vê um movimento de lançamento oblíquo é decompor o vetor velocidade inicial. A gente vai pegar ele aqui e vai decompor ele no eixo x e decompor ele no eixo y. Porque agora a gente acabou de ver que a gente pode fazer uma soma desses dois vetores aqui, ó, para dar exatamente esse vetor aqui. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Lembra que eu falei que se você fechar com o ângulo, você usa o cosseno. Se você fechar sem o ângulo, você vai usar o seno. Então a gente vai ter essa regrinha aqui. Tudo bem? No eixo x vai usar o cosseno e no eixo y vai usar o seno, tá? Belezinha? O detalhe desse movimento é que a gente vai ter uma gravidade apontando para baixo. E se essa gravidade aponta para baixo, a gente vai ter uma aceleração para baixo, tá? E no eixo x, tem alguma coisa? Tem alguma aceleração? Não, não tem nenhuma aceleração. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar no eixo x com movimento uniforme, porque não tem aceleração, e no eixo y com um movimento uniformemente variado, tá? É isso que a gente vai fazer. Então vamos botar isso daí em prática e resolver um exercíciozinho aqui rapidinho. Vamos lá. Olha essa questão daqui. Um projétil é lançado com velocidade de 100 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Eu não botei o que ele está pedindo não, mas a gente vai calcular aqui a altura máxima que ele atinge. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro é desenhar, né? Vamos lá. Está aqui o nosso eixo Y, que a gente vai botar em metros, e aqui o nosso eixo X, eu vou pôr em metros também, até porque está no sistema internacional. Aí, olha só, a bolinha que está aqui, o projétil que está aqui, ele vai ser lançado com uma velocidade v0. Então ele vai fazer um ângulo de 30 graus. Então ele vai ser lançado assim, ó. Pá, 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 pá. Chegou aqui, tá? Então ele vai ter uma certa velocidade inicial aqui, ó. Velocidade inicial, que eu vou poder decompor essa velocidade. É a primeira coisa que a gente faz quando vê esse movimento, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar essa velocidade e decompor aqui no eixo x, e vai dar v0x, e vou decompor aqui no eixo y, que vai dar v0y, tá bom? Já aprendemos como é que faz essa decomposição. Tá aqui a nossa regrinha, é ela que a gente vai seguir, tá bom? Então esse é sempre o primeiro passo que a gente vai seguir no movimento oblíquo, tá bom? E aqui a gente vai ter o ângulo de 30 graus. Pronto, tá aí o nosso esquema. O que a gente está querendo é a altura máxima que ele vai chegar até aqui, ó. Tá? É essa altura máxima aqui, ó. Eu vou chamar de H máximo. Pronto. H máximo. Vamos calcular isso. Já decompomos, então eu só vou escrever aqui como é que vai ficar essa decomposição. Vai ficar assim, ó. V0x vai ser igual. V0, quanto é que vale? 100 metros por segundo. Vezes, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é 30, então vai ser vezes o cosseno de 30 graus. Tudo bem?
Vamos ter isso daqui, eu já fiz essa continha antes, botei na calculadora, vai dar 86 aproximadamente, tá? 86,6 metros por segundo. E o VY? O V0Y vai ser 100 vezes o seno de 30 graus. E vai ser, aí aqui não é aproximadamente não, aqui é exatamente 50 metros por segundo, tá bom? Então temos isso daqui, já posso tirar isso, que a gente já decompôs. Guarda essas informações, porque elas vão ser úteis em algum momento. Como ele está querendo saber a altura máxima, então é interessante a gente trabalhar no eixo Y. Então vou escrever aqui, ó, eixo Y, tá? Então, trabalhando aqui no eixo Y, o movimento é o quê? Uniformemente variado, tá? Porque a gente vai ter sempre isso daqui, ó. No eixo X, o movimento é uniforme e no eixo Y, o movimento é variado, justamente por causa da gravidade que aponta para baixo. Atua só no eixo Y. Então, a gente vai ter que escolher uma dessas equações aqui. Qual delas que a gente escolhe? É esse o ponto que mora a maior parte das dúvidas. Qual fórmula que eu vou escolher? Bom, vamos ver as informações que a gente tem com calma. Se eu estou querendo saber a altura máxima, o que é interessante para a gente? Saber a posição final, que é a altura máxima. Só que o que acontece? Se eu escolher essa equação daqui, eu não sei qual é o tempo que ele leva para chegar lá em cima. Não sei, não foi falado. E não daria para usar essa fórmula daqui, porque eu não sei qual é a posição final, que é a altura máxima que eu quero calcular, e eu não sei o tempo, então não vou usar a primeira. Dá para usar a segunda? Bom, eu acho que dá, porque olha só, se eu olhar no eixo Y, a velocidade aqui no eixo Y vai ser zero. Por quê? Porque é exatamente o ponto que ele começa a retornar. Ele está subindo, quando ele chega nesse momento aqui, ele começa a voltar. Ou seja, ele tem que passar pela velocidade igual a zero no eixo Y. Então, eu sei essa velocidade final aqui. Então, vou usar ela. V igual a V0 mais A vezes T. Tá bom? Então, vou usar essa formulinha aqui. Então, vai ficar, na altura máxima, a gente vai ter zero igual velocidade inicial em Y, porque a gente está olhando no eixo Y. Vai ser 50 metros por segundo, mais a aceleração, que é quem? A da gravidade. Detalhe, lembra que eu falei que tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo? A gravidade aponta para baixo. Então, para nós, ela vai ser sempre negativa. E o valor dela eu vou colocar 10 para arredondar, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Em alguns cursos fala que é 9,8, para ser mais exato. Mas eu vou arredondar aqui para 10 para facilitar a nossa vida. Vezes o tempo. Que tempo? Tempo de subida, porque é o tempo que ele chega até aqui em cima. Então a gente vai ter o seguinte: mais com menos vai dar menos. Então vai ficar zero igual a 50 menos 10t de subida. Pego esse menos 10t e jogo para o outro lado. Vai ficar, ele está negativo aqui, vai passar para lá positivo. Vai ficar 10 tempo de subida igual a 50. Ou seja, a gente vai ter aqui que o tempo de subida vai ser igual a 50 dividido por 10, né? Tá multiplicando, passo dividindo, e vai dar para a gente 5 segundos. Então a gente já acabou de descobrir que o tempo para ele chegar até aqui em cima é de 5 segundos. Então, para encontrar essa altura máxima daqui, agora a gente pode usar a outra equação que a gente tinha. Aqui, ó. A gente já pode usar a outra equação. Por quê? Porque a gente acabou de descobrir o tempo. Então, agora vamos usar a de cima. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Então, posição final em Y, né? Eu estou ainda olhando em eixo Y. Então, posição final em Y vai ser a nossa altura máxima. Posição inicial em Y vai ser, ele está partindo da origem, então é zero. Velocidade inicial em Y, então é 50 metros por segundo. Vezes o tempo, que acabamos de descobrir que é 5 segundos.
5 mais, né, a aceleração é a da gravidade, então a gente bota ela negativa, já conversamos sobre isso, vezes o tempo de subida, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. Pronto. Fazendo essa continha daqui, vem comigo, o zero não atrapalha em nada. Então, vai ter aqui, ó, 50 vezes 5 vai dar 250. Então, a altura máxima vai ser 250. Esse mais com menos vai dar menos. Aí acompanha aqui comigo, ó. 5 ao quadrado, 25. Vezes 10, 250. Dividido por 2, 125. Tá? Fazendo 250 menos 125, isso daqui vai dar 125 metros. Ok, gente? Então, é isso aí. Eu já falei de tudo que a gente precisava falar. Vou mostrar aqui para vocês que a gente já falou sobre tudo. Aqui, ó, movimento retilíneo e uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, lançamento vertical, movimento em duas dimensões e lançamento oblíquo, encerrando assim o nosso aulão. Beleza, galera? Então, não deixem de acessar lá o nosso grupo VIP. Não esqueçam aqui, ó, acessem o link para vocês terem informações privilegiadas do que pode vir por aí. Tá bom, gente? Espero que esse aulão tenha ajudado e tenha agregado valor aí nos estudos de vocês. Beleza? E aí, esse aulão te ajudou? Responde aí.